E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos para o PET 6, semana 2, terceiro ano. E essa semana o tema será o filósofo Leibniz. Leibniz, vamos lá. Então, na opinião de Wilhelm Detaille, se a missão suprema da filosofia consiste em elevar a cultura de uma época à consciência de si mesma, então Leibniz foi, sem dúvida, quem mais completamente realizou tal missão. Inventor do cálculo diferencial, é, independente de Newton, e foi um dos primeiros a fundamentar o princípio de conservação da energia, sendo o primeiro a reconhecer no jogo das representações do subconsciente o princípio da explicação psicológica, sendo também um dos primeiros nos domínios da investigação histórica e filológica. Leibniz teria sido, segundo Wilhelm Detaille, o espírito mais universal que os povos modernos produziram antes de Goethe. Ainda segundo Detaille, a atribulada vida política de Leibniz e suas tentativas de conciliação entre os diferentes credos religiosos da época subordinavam-se ao seu grande objetivo de uma cultura humana que abrangesse todas as nações. Então, para vocês verem a importância desse filósofo, a importância de Leibniz dentro de um contexto, principalmente de sua época, e traz, é claro, reflexos até nossos dias. Vamos lá, continuando. Leibniz é considerado um homem de muitas faces, devido à sua vida muito agitada, né? Ele nasceu em Leipzig, uma cidadezinha alemã, era filho de um professor de filosofia moral. Então, desde cedo, ele teve contato na biblioteca paterna com filósofos e escritores antigos, como é o caso de Platão, Aristóteles e Virgílio, e também com a filosofia e a teologia escolástica. Certo? Ainda aluno na universidade, ele escreveu em 1663 um trabalho sobre o princípio de individuação, certo? Agora, já em 1670, ele foi nomeado conselheiro da Alta Corte de Justiça de Montgúcia. Com esse título, Leibniz foi encarregado de uma missão em Paris. Agora, já em 1711, para vocês verem como a vida dele era agitada, era dinâmica, ele viajou para a Rússia a fim de propor ao czar Pedro o Grande um plano de organização civil e moral para o país. Agora, na vida, ele, para a cidade, para Hanover, Leibniz encontrou diminuído seu prestígio. Com a morte da sua protetora, que era a princesa Sofia, ele ficou praticamente esquecido. Simplesmente, vou falar assim, o abandonaram, né, o isolaram dos assuntos políticos. E Leibniz veio a falecer a 14 de novembro de 1706. Certo? Então, vamos continuar. O racionalismo e finalismo. Embora Leibniz tenha criado um amplo sistema de ideias dotado de múltiplas entradas, pode-se tomar para ponto de partida da compreensão de sua filosofia dois temas provenientes de fontes distintas. Um da filosofia de Descartes, outro de Aristóteles e da escolástica medieval. Então, Descartes forneceu a Leibniz o ideal de uma explicação matemática do mundo. A partir dessa ideia, Leibniz pretendia lançar as bases de uma combinatória universal, espécie de cálculo filosófico que lhe permitiria encontrar o verdadeiro conhecimento e desvendar a natureza das coisas. Tá certo? Então, de Aristóteles e da escolástica, Leibniz conservou a concepção de mundo, a qual o universo está organizado de maneira teleológica, ou seja, tudo aquilo que acontece, acontece para cumprir determinados fins. Então, as duas doutrinas foram sintetizadas pela filosofia de Leibniz e assim aparecendo unificadas na concepção de Deus. Então, para Leibniz, a vontade do Criador, na qual se fundamenta o finalismo,
Então, essa vontade, ela submete-se ao seu entendimento, na realidade, ao racionalismo. Então, Deus, segundo Leibniz, ele não pode romper sua própria lógica e agir sem razões, pois estas constituem sua natureza imutável. Então, consequentemente, o mundo criado por Deus estaria impregnado de racionalidade, cumprindo objetivos propostos pela mente divina. Agora vamos lá, os fundamentos da monadologia, certinho? Então, bom, os princípios do conhecimento formulado por Leibniz levaram a uma concepção de mundo oposta àquela concepção que tinha Descartes. Então, enquanto Descartes formula uma concepção geométrica e mecânica dos corpos, Leibniz já procura uma outra concepção, uma concepção dinâmica. Então, nesse sentido, explica os seres não como máquinas, como já colocava Descartes, mas sim os seres que se movem, mas como forças vivas. Então, Leibniz, a ideia é que o universo é composto por unidades de forças, que ele chama de as mônadas, noção fundamental da sua metafísica. Então, cada representação por parte das mônadas é um reflexo obscuro, jamais havendo consciência clara de todas as impressões. Isso se deve ao fato que o universo, segundo Leibniz, é múltiplo e infinito, enquanto que toda substância, isto é, toda mônada, com exceção de Deus, é necessariamente finita. Vamos lá, é o melhor dos mundos possíveis. Então, teoria do mal formulada por Leibniz, concluiria assim sua tentativa de síntese sistemática de uma filosofia que concebe o mundo como rigorosamente racional, certo? E como o melhor dos mundos possíveis. Então, algumas passagens da obra do próprio Leibniz, contudo, deixam uma réstia, vamos falar assim, algo de dúvida sobre o otimismo. Uma frase dele, como ele colocava aqui, pode-se duvidar se o mundo avança, sempre em perfeição, ou se avança e recua por períodos. Tá certo? Então, nesse caso, pode-se questionar se todas as criaturas avançam sempre, ao menos ao final de seus períodos, ou se existem também aqueles que perdem e recuam sempre. Ou, enfim, se existem aqueles que realizam períodos no final dos quais percebem não ter ganho e nem perdido. Da mesma forma que existem linhas que avançam sempre como a reta, como definia Leibniz, outras que voltam a se avançar, ou recuar como a circular, outras que voltam e avançam ao mesmo tempo, como a espiral, outras finalmente que recuam de terem avançado, ou avançam depois de terem recuado, como os ovais. Então isso aí era uma representação que Leibniz ele fazia em relação ao mundo, em relação às pessoas. As características. Vocês podem ver aqui, tem daquelas que avançam, mas depois, de certa forma, recuam. Então, ele tentou criar um cálculo matemático, mas porém filosófico. Tá certo, pessoal? Então, até mais para vocês.